Gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje vai ser sobre quanto eu gastei para fazer este intercâmbio. Mas eu não vou incluir nesse vídeo quanto eu estou gastando em mercado, tipo, nenhum gasto meu aqui. Esse vídeo é para falar quanto custou desde o princípio, desde o momento em que eu decidi que eu vinha para cá. Então, quanto custou a aplicação, quanto custou passagem, quanto custou a escola e assim por diante, tá bom? Mas agora, o quanto eu estou gastando aqui no momento vai ficar para um próximo vídeo, né? Porque isso também é muito pessoal de cada um, né? Eu tô gastando mais só com comida mesmo, né? Mas tem muita gente que vem para fazer compras e tudo mais, então vai ser um vídeo à parte. Esse vídeo vai ser mais para explicar como é fechar o combo de um intercâmbio, até quanto mais ou menos pode custar esse intercâmbio, né? O combozinho. E olha, eu confesso para vocês que enquanto eu fazia essa listinha aqui para poder gravar esse vídeo hoje, eu quase chorei, porque eu não imaginava que eu tivesse gasto tanto dinheiro assim para esse intercâmbio. Então vamos lá, galera. Olha, a primeira coisa que eu tenho na minha lista é sobre a escola, o curso em si. E todos os valores que eu vou falar aqui hoje com vocês é referente a 3 meses. Eu fechei meu intercâmbio de julho a outubro, né? O meu intercâmbio é de julho a outubro. Então, é tudo referente a 3 meses, né? Exatamente certinho, 12 semanas de intercâmbio. Então, assim, para 12 semanas de aula, que eles cobram por semana, né? As 12 semanas de aula deu um total de 2.750 dólares canadenses, que convertendo para o real, deu uns 10 mil e pouquinho, quase 11 mil reais, tá bom? Isso, essa conversão eu estou fazendo de acordo com o que eu paguei no dia, né? Foi em maio que eu paguei esse valor, mais de 2026. Então, assim, não está sendo atual. Estou gravando esse vídeo agora em agosto de 2026. Então, se vocês forem fazer essa conversão agora, pode ser que seja um pouco diferente. Mas eu acredito que o dólar ainda continua quase mais ou menos a mesma coisa, tá bom? Então, eu gastei quase uns R$ 1.000 para 12 semanas de aula, com o material já incluso, tá bom? Nesse valor. E também o agente que fechou meu intercâmbio com a escola, eles não cobraram, né? Eu acredito que eles devem receber uma parte da escola mesmo. Então, tudo isso foi embutido. Foi realmente esses 2.750 somente para o curso, já com material incluso e com o agente que fechou com a escola também. Então, essa parte foi bem tranquila, tá bom? Aí, mas para a aplicação do visto, eu estou aqui em um visto de turista, né? Tem pessoas que têm um visto americano e aí conseguem aplicar diretamente com ITA, com ETA, né? E aí eu não sei como é que funciona o preço, eu não sei se eles pagam a mesma taxa. Ah, não, eu tenho certeza que eles não pagam a mesma taxa, eu acho que é tipo 7 dólares e não precisa nem pedir visto nem nada, né? Mas não foi meu caso, eu peguei um visto direto para o Canadá, então eu paguei essa aplicação, eu considerei fazer sozinha essa aplicação, porque eu já tinha aplicado para outros vistos antes, de turista, tudo certo. Só que como seria a minha primeira experiência com visto de turista e estudando também, eu falei, talvez seja melhor eu fechar com alguém para que fique tudo certinho, tudo direitinho, né? E aí, essa aplicação custou R$ 400, fora a biometria, porque para fazer intercâmbio aqui no Canadá é necessário coletar a biometria. E a biometria, eles cobram R$ 100 do visto, tá bom? É R$ 100 do visto, mais 85 dólares, R$ 100 não, desculpa, US$ 100 do visto, mais 85 dólares a biometria, que em real deu aproximadamente R$ 650, tá bom? Para coletar a biometria e a aplicação do visto. É, a terceira coisa que eu paguei foi o seguro viagem. Como funciona o seguro viagem? Assim, para quem tiver cartão de crédito em algum banco específico que tenha seguro viagem, gente, feche com o banco de vocês, porque, ou leia exato pelo menos o que o seguro viagem do seu banco oferece, porque às vezes ele cobre muita coisa, tipo, acaba sendo um seguro viagem bom,
E por você já utilizar o cartão de crédito, eles não cobram para você utilizar o seguro viagem através do cartão de crédito. No caso, o meu banco, ele só ia cobrir, ele só cobre 30 dias dentro de um ano de seguro viagem. Então, assim, eu vou ficar fora, né? Acho que vai dar mais ou menos uns 90 dias. Então, dos 90 dias, o meu banco vai cobrir um mês. Eu tive que fechar, então, 2 meses à parte do seguro viagem. E esses 2 meses à parte, eu paguei R$ 1.200 para o seguro viagem. Mas, gente, não deixem de fechar um seguro viagem, tá bom? É importante, porque ainda mais quando você vai passar muito tempo fora, a vida é imprevisível e tudo pode acontecer, né? Se Deus quiser, não vai acontecer nada, mas se acontecer de alguma coisa, pelo menos eu tô garantida. Não só isso, né? Mas também bagagem, né? Se um avião tem a sua bagagem extraviada, qualquer coisa, o seguro vai cobrir tudo, então pegue um seguro, muito, muito importante, tá bem? E aí, a passagem aérea. Para passagem aérea, eu tinha fechado com a Arajet, né? E de volta deu R$ 5.195 a passagem de ida e volta. E aí eu vi que, na verdade, estava um pouco mais caro com as outras companhias, mas tudo depende muito de por onde você vai. Chequem muito se vocês precisam de visto para qualquer parada que vocês forem fazer. Eu tive um probleminha que depois eu tive que comprar uma outra passagem em cima dessa, né? Mas não vou perder essa passagem também, então eu vou conseguir usar ela ainda. Por isso que eu vou considerar só o valor dessa passagem aqui no momento. Mas se acontecer, que nem aconteceu comigo, de não checar em relação a visto, não foi nem o visto, meu problema não foi nem o visto, foi da vacina amarela. Quem não assistiu o vídeo, meu primeiro vídeo eu falo sobre isso, falo sobre o incidente que eu tive em relação à vacina amarela e viajar com a Arajet, né, que faz uma parada na República Dominicana e que lá eles exigem a vacina da febre amarela. Mas vão lá assistir o meu primeiro vídeo para vocês entenderem essa história direitinho. Enfim, seguindo aqui, é, eu comprei alguns remédios no Brasil, antes de vir para o Canadá, por precaução, né? Eu não sabia como ia ser aqui, se para a maioria dos remédios eu ia precisar de receita médica, se eu quisesse comprar alguma coisa na farmácia, né? Tipo, para gripe, coisas básicas, né? Eu comprei um remédio para gripe, comprei um para garganta, uma pastilha, né? Comprei de dor de cabeça, comprei um antialérgico e, enfim, comprei coisas básicas em pequenas quantidades mesmo e deu R$ 35 tudo que eu comprei na farmácia, tá bom? Eu realmente peguei um pouca quantidade só para caso fosse necessário, né, algum desses remédios. Então, assim, eu recomendo comprar, gente. Comprem remédio. Traga remédio do Brasil. Porque às vezes aqui é um nome diferente, ainda mais se você não tiver língua, estiver vindo aprender ainda a língua e tudo mais, né? Aí eu pensei muito nisso, como aqui eles falam mais o francês. Eu pensei, se eu precisar ir no médico em algum momento, comprar algum remédio, e eu sei lá como é que se o médico também fala um pouco de inglês ou não. Como é que eu vou comunicar com o médico o que, que eu tô sentindo, o que, que tá acontecendo comigo, né? E, enfim, por enquanto, né? Vai fazer um mês que eu tô aqui, eu só precisei tomar um remédio pra dor, não lembro o que aconteceu. Acho que eu tava com cólica, gente. Eu tomei remédio pra dor, né? Pelo menos eu tive, já tinha um remédio pra dor aqui. Tradução. Tem muita gente que precisa traduzir alguns documentos, né? Eu já tinha documentos traduzidos de alguns anos, né? Então, eu não fiz contas de quanto é para traduzir esses documentos, porque eu não precisei traduzir nada, eu já tinha tudo que eu precisava, mas tem pessoas que vai precisar, sim, traduzir alguns documentos, então se preparem para isso, né? E eu sei que não é barato traduzir documentos, tem algumas pessoas que eu sei que já precisaram traduzir, e é mais ou menos uma média de uns cento e poucos reais por folha, então dependendo de quantas folhas vocês precisarem traduzir, isso vai pesar um pouquinho também no bolso de vocês, então analise bem. E aí, gente, tem a coisa que custou, assim, mais cara, que pra mim foi o mais absurdo de tudo. De tudo que eu fechei, de tudo que eu calculei, o mais caro foi a acomodação. A acomodação aqui é muito caro. E é triste pensar que você, né,
tô vindo para aprender uma língua, mas vou gastar mais com acomodação do que com a própria escola em si. Somente a acomodação, eu fechei a acomodação assim, gente. Eu vou ficar 2 meses. Eu fechei Airbnb, só para vocês saberem, tá bom? Ó, como funciona a acomodação. Quando você fecha a escola com a gente, eles também dão opção de acomodação. Vocês querem alguma acomodação? Que eles chamam de host family, né? Você fica na casa do host family, o host family oferece ou uma pensão completa para você, né? Café da manhã, almoço e janta, você não precisa cozinhar, ou meia pensão, só café da manhã e só a janta. E só que acontece, muitos desses host family, a maioria, eles ficam distantes, tá bom? O host family fica distante. Aí também tem a acomodação da escola. A acomodação da escola é, eu cheguei a ver onde fica a acomodação dessa escola, fica tipo em 7 minutos da escola. É bem próximo, né? No centro também, é bem próximo da escola. E pelo valor que você vai pagar na acomodação, eu não posso dizer exatamente quanto foi, né? Mas em média, o que eu ouvi uma menina que está na minha sala falar, ela gastou mais caro do que eu gastei com a acomodação, só que ao mesmo tempo ela não precisa pegar nenhum transporte público, então ela está economizando no transporte público na semana para ir para a escola também, tá bom? É, isso vai variar muito, esse negócio da acomodação, vai depender de quanto tempo vocês fecharam também esse intercâmbio, acomodação com antecedência, né? Tem uns host family que às vezes ficam mais próximo da escola, mas a maioria realmente ficam mais distante, então, na minha opinião, compensa muito pegar o hotel, o apartamento da escola mesmo, que fica bem mais próximo do que pegar um host family. Só que aí, quando você fecha com a escola, você vai cozinhar suas próprias comidas. Quando você fecha com um host family, eles cozinham para você. Só que pra mim o que pegou, tipo, o que eu não gostaria sobre o host family, porque eu achei que era muito limitado, assim, né, em quesito de comida. Se eu não gostasse da comida deles e tudo mais, eu mesmo assim seria obrigada praticamente a comer a comida do host. Então, eu preferi fechar Airbnb pela distância. As opções que eu tinha de host family ia dar mais ou menos 1 hora de lá para minha escola, é, com meia pensão, os host family que tinham ainda, né? Que eu fechei meu intercâmbio assim bem em cima da hora, gente. Foi mais ou menos 1 mês e meio antes da minha viagem. Então, obviamente, as minhas opções ficam bem limitadas. Eu não consegui pegar o hotel da escola, porque já não tinha mais, já estava lotado. Eu não fechei com o host family porque eu achei muito distante e estava saindo mais caro essas últimas opções de host family que ainda tinham do que fechar um Airbnb. Então, eu resolvi fechar um Airbnb. O primeiro Airbnb que eu fechei, eu vou ficar quase 2 meses lá, vou ficar mais 7 semanas nesse Airbnb. E é com uma pessoa compartilhando com uma pessoa, né? A dona mora lá e ela aluga o outro quarto. E assim, tá sendo super de boa, né? Eu li bastante os comentários dela antes de fechar. E tipo, a diferença de preço realmente era enorme. E mesmo assim, eu achei caríssimo a minha acomodação. Mas, enfim, tudo bem. E aí, eu levo mais ou menos meia hora. Meia hora? Não, eu levo menos até. Não, eu levo de 25 a 30 minutos para chegar na escola todos os dias. Eu pego apenas um ônibus. Eu fechei ele apenas por 2 meses, porque o último mês eu vou ficar no centro. Então, eu fechei um outro Airbnb pro último mês. E aí, porque eu não fechei tudo no centro, porque no centro, obviamente, é muito, muito mais caro. Então, eu fechei só o último mês no centro, que é quando o meu marido também vem, e a gente vai poder ficar juntos no centro. Porque nessa onde eu estou com a casa compartilhada, não pode ter mais ninguém, somente eu. E isso também vale para quem ficar em casa de host family, tá bom? Só pode ter somente você mesmo, não pode levar uma amiga, enfim, nada disso, é você e você. E aí, nesse primeiro, que eu vou ficar 2 meses, eu paguei US$ 2.000. E no segundo, eu paguei US$ 1.900. Então, pra vocês terem uma ideia, né? Tipo assim, 2 meses eu paguei US$ 100 só a mais do que eu vou ficar por um mês, que é o que eu vou ficar no centro, né? Então, assim, no centro é bem mais caro. Isso em dólar. Em real, isso me custou R$ 13.800.
quase 14 mil reais somente a acomodação. Então, assim, gente, pra mim foi uma facada essa parte da acomodação, né? Mesmo eu praticamente economizando muito, né? 2 meses vou pagar 1.000 por mês na primeira e na terceira eu vou pagar 1.900 dólares. É bastante dinheiro, é muito dinheiro. Não tem como falar, não, tá tranquilo, né? Porque foi a parte mais cara do meu intercâmbio todinho. Se vocês forem fazer intercâmbio, vocês tiverem alguém que mora fora, gente, peço pra ficar nem que seja um mês assim na casa da pessoa oferecer, aceita. Aceita porque, ó, 14 mil reais eu poderia fazer muita coisa por 14 mil reais, né? Daria até pra estar fazendo umas comprinhas de roupinhas, outras coisinhas por aqui. Mas enfim, gente, essa pra mim foi a maior facada da acomodação, de tudo que eu fechei nesse intercâmbio. As coisas que não está incluso aqui nesse intercâmbio é chip de celular, transporte público mensal e alimentação e lazer. São 3 coisas que eu não coloquei porque eu acho que ainda falta muito tempo aqui, né, para eu gastar ou comprar algo, né? Esse né, é meu primeiro mês aqui. Então, quando eu chegar no finalzinho desse intercâmbio, eu vou falar para vocês quanto eu gastei exatamente nesses 3 meses que eu passei aqui, tá bom? E também para vocês saberem que tudo que eu fiz, ou tudo que eu realmente estou gastando aqui no momento, eu estou usando o Nomad, tá bom? Porque, gente, zero taxa na conversão aqui, tá sendo muito bom, muito útil utilizar o Nomad, tá bom? E, para a parte final, quanto deu total este intercâmbio? Gente, o total desse intercâmbio foi de 33 mil reais e 150. 33.150 reais. Então, assim, caro. É caro fazer intercâmbio, mas é possível, né? Tem muita gente que pensa que fazer intercâmbio vai custar 60 mil dólares, ou sei lá o quê. Gente, se vocês forem fechar um curso de 2 anos, assim, com certeza vai custar isso, né? Tudo varia muito de acordo com o seu curso. Eu estou aqui também no visto de turista, porque quem vai fazer 6 meses ou menos de curso não tem direito a estudar, a trabalhar. Mas quem fechar 6 meses ou mais de curso já tem direito, já não é mais visto de turista, aí já passa a entrar no visto de estudante, e aí tem as regras de estudante que são diferentes, né? Você pode trabalhar e tudo mais, e aí ajuda meio que você a pagar o curso também. Então, assim, é diferente a vida de quem vem podendo trabalhar, de quem não consegue trabalhar, tá bom? Mas é totalmente possível. Então, assim, gente, o negócio é não desistir dos sonhos de vocês, façam o intercâmbio de vocês, mas assim, venham preparados também para gastar aqui, porque não é barato, o mercado aqui não é barato, quando você para converter, é barato, tipo, não que não seja, que seja caro, mas quando você está convertendo do real para o dólar, sai mais caro, tá bom? E o Canadá não é baratinho, que nem a gente vê os vídeos dos Estados Unidos, é relativamente um pouco mais caro, tá bom? De produtos para consumir. Então, venham preparados, tragam remédios, tente pagar a maior parte das coisas à vista, ou, tipo, junte bastante dinheiro para que você consiga pagar à vista antes de vir fazer essa viagem. Planejo com bastante antecedência, né? Eu acho que essa minha continha aqui poderia ter dado menos se eu tivesse planejado com bastante antecedência. Apesar que talvez não fizesse muita diferença também, porque eu conversei com algumas pessoas lá da escola, né? E tem gente que fechou, tipo, desde o ano passado, né? Uma outra que fechou em janeiro desse ano e gastou mais ou menos a mesma média que eu. Então, realmente é o que cada um encontra. Recomendo fazer bastante pesquisa, façam bastante pesquisa mesmo de valores, de acomodação, compare os valores que o agente de vocês vão passar para vocês, de host family, compare com a hospedagem que tem da escola, compare com o Airbnb, faça a comparação desses 3, tá bom? Para vocês verem o que compensa mais.
não feche, não acredite em nenhum agente assim de frente, tá bom? Sempre faça pesquisas além disso. Seguro viagem também. Eu cheguei a procurar um pouco sozinha, eu acabei fechando com do agente, porque o seguro viagem era bem completo e ainda estava mais em conta do que os que eu estava vendo, né? Referente a 2 meses que o meu banco não cobriria. Mas tudo que vocês puderem fazer, pesquisem a parte de vocês mesmos, e se vocês verem que realmente não compensa, aí fecha com a gente. Mas não confiem diretamente tudo que a gente falar, porque às vezes é mais caro. Não é que vocês não possam confiar na gente, mas às vezes o que eles têm é um pouco mais caro, né? O que é oferecido para eles passarem para frente. Então, sempre pesquise muito bem, porque você pode encontrar opções melhores, opções boas também. E, infelizmente, também está chegando o final do verão aqui do Canadá, do Montreal. Né? Hoje está 30 graus, está muito, muito gostoso. Mas, infelizmente, semana que vem já vai começar a cair, já vai para 22 máximo, enfim. E ainda é a primeira semana de agosto. Então, eu imagino que eu vou pegar bastante friozinho aqui. O meu outono aqui vai parecer mais o meu inverno. E tá tudo certo, né? Não vou pegar o período de neve. E também tem essa parte, né? Eu vim pra cá no período de verão, né? Alta temporada. Então, alta temporada, obviamente, essas coisas vão estar sempre assim um pouco mais caras. Então, vê o que compensa pra vocês. Compensa vir mais, assim, depois, em baixa temporada. Mas cuidado também pra não vir, assim, naquele inverno louco. Pra quem não é acostumado, principalmente, vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer muito com o inverno daqui, de neve alta, de, né, roupas específicas, porque senão vocês vão ficar molhados da neve, né? Enfim, são várias coisinhas a mais, a parte que vocês precisam pesquisar bem sobre e ver o que compensa mais, tá bom? Talvez vir assim uma primavera não seria uma má ideia, ainda não é alta temporada, mas o tempo já tá um pouco mais agradável. Tá bom, gente? É isso por hoje. Deixa o like de vocês se vocês gostarem desse vídeo. Deixa um comentário, compartilha com quem você sabe, um amigo, um parente que você sabe que esteja planejando fazer uma viagem, né, fazer um intercâmbio. Ajude esse amigo a se planejar financeiramente. E é isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado.